Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Eu esses tempos postei no Instagram essa imagem que você está vendo aí. É um sinal a níveis TTL que vai de 0 a 5 volts e eu fiz a pergunta, este sinal tem offset ou não? E para minha surpresa a maioria respondeu que não tinha offset, mas a resposta certa é que sim, ele tem um offset. E por isso eu também fiz a pergunta no Stories se a galera queria um vídeo explicativo sobre isso. Estou atendendo, pois a maioria também votou sim, que quer um vídeo explicativo. Muito bem, este vídeo chegou. Já deixa o seu like de sempre e se inscreva no canal. Este vídeo é um oferecimento da Rindac Componentes. A Rindac tem em seu DNA o amor pela eletrônica. Acesse rindaccomponentes.com.br. Adicione itens no carrinho, tem muita coisa lá no site da Rindac. Recomendo que confira hoje mesmo e já faça o seu cadastro em rindaccomponentes.com.br. Lembro sempre dos cursos Hotmart para você investir em seu conhecimento, todos aqui na descrição, e a nossa revista eletrônica WR, resgatando aquela essência das clássicas publicações. Prontos para o vídeo? Segura aí! Eu trouxe um exemplo prático que vai tirar todas as suas dúvidas. Estou aqui com o gerador, eu vou configurar um sinal quadrado e aí você vai entender o que queremos demonstrar. E aí vai ficar bem claro o porquê desse sinal em níveis TTL ter um offset. Eu estou com um sinal retangular inicialmente, mas eu vou colocar aqui em square. E eu vou configurar da seguinte forma, eu quero um sinal a níveis TTL. Quando falamos níveis TTL, nós sempre entendemos como um sinal que vai de 0 a 5 volts, pois é o nível de tensão que os circuitos integrados da família TTL trabalham. Vamos configurar assim, nível lógico alto aqui, high, 5 volts. O nível lógico baixo, low, 0 volts. Temos, portanto, um sinal que vai de 0 a 5 volts, frequência não importa para o nosso exemplo, vamos deixar em 10 kHz mesmo, ele vai de 0 a 5 volts em um sinal quadrado. Vamos liberar a saída e ver ele no osciloscópio. Aí está o sinal no osciloscópio, nós temos um sinal quadrado, 0 a 5 volts. Eu vou até fazer o seguinte aqui, eu vou ligar o canal 2, vou utilizar como auxiliar, eu vou deixar aqui ele no ground, pois eu quero apenas utilizá-lo para marcar aqui a minha referência. Lembrem da referência aqui. O canal 1 está aqui também, mas eu deixei o canal 2, pois fica mais evidente a referência do meu sinal. Então a linha azul passa a ser o meu zero de tensão, correto? E aqui eu tenho 5 volts, vai de 0 a 5 volts. Este sinal aqui, ele apresenta sim um offset. Por quê? Porque eu tenho que analisar os sinais em sua amplitude VPP, sua tensão pico a pico. E pico a pico este sinal tem 5 volts. Configuramos entre 0 e 5 volts, não é mesmo? Talvez essa questão que confunda muitos iniciantes nessa pergunta do offset. Como ele é de 0 a 5 volts e ele tem 5 volts pico a pico, eu posso afirmar que ele tem uma amplitude de 2,5 volts. Olha que interessante essa afirmação. A amplitude deste sinal é 2,5 volts. A sua tensão pico a pico eu considero 5 volts. Por quê? Porque eu preciso analisar o ponto central do meu sinal. Então o ponto central ele é dividido ao meio aqui, então uma linha imaginária que cruza o seu centro. E este ponto central é quanto? 2,5 volts, que é a metade. Deixa eu colocar o cursor aqui, ó. Vamos botar para o canal 1. Seria mais ou menos aqui, ó. Se você observar na medida do cursor A, 2,48 seria os 2,5 volts. Portanto, este sinal apresenta um offset de 2,5 volts. Uma outra coisa que você pode fazer é aplicar este sinal em um amplificador operacional com um certo ganho.
você vai ver que o sinal será amplificado, teremos o aumento de amplitude deste sinal, porém também a tensão DC, que é o nível de offset de 2,5 volts, aumenta. Vamos supor um amplificador de ganho 2. Você vai ter 10 volts pico a pico no sinal e o 2,5 aqui vai para 5 volts. Eu dobro o meu VPP com esse amplificador de ganho 2 e dobro o nível DC, porque os amplificadores operacionais têm um par diferencial como estágio de entrada e os pares diferenciais eles excursionam o nível DC. Essa é uma das vantagens do par diferencial. Vamos voltar agora para o gerador para você ver outra coisa interessante. Observe o seguinte, eu configurei em High e Low Level, mas os geradores de função, alguns deles, me permitem configurar amplitude e offset. Concorda comigo? Neste Tektronix aqui basta modificar aqui e eu vou estar ajustando a amplitude e aqui eu vou estar ajustando o offset. E você viu o que apareceu aqui quando eu modifiquei esta forma de ajuste? 5 volts pico a pico, 2,5 de offset. Eu não modifiquei o sinal, eu apenas modifiquei a forma de mostrar como eu vou ajustar o sinal. Mais uma prova para você. Então, de novo, ó, quando eu coloco para high, eu ajusto o sinal em nível alto, nível baixo. E quando eu coloco para ajustar a amplitude, eu ajusto aqui o VPP e o seu offset. Para que o sinal tenha um offset igual a 0, ou não tenha um offset, seria o equivalente a não ter offset, eu coloco 0 volts aqui. Continuo com 5 volts pico a pico, só que agora o offset é igual a 0. E é isso que aconteceu com o sinal após eu modificar o offset para 0. Ó. Agora sim, eu posso afirmar que este sinal aí não tem offset. Veja a referência aqui em azul. Ó. Aqui está o meu 0. Então, o sinal situa-se centralizado. Não tenho nenhum nível DC somado a este sinal. Matematicamente, eu tenho 0 volts somado ao sinal. Se eu tiver 2,5 assim, eu somo 2,5 ao meu sinal. Compreendeu? 0 volts, ele volta ali para o centro desta forma aqui. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a compreender essa questão. Lembrem sempre, quando forem analisar os sinais, destas características. E isso é interessante mesmo, pois em projetos em que você precisa amplificar determinado tipo de tensão, determinado tipo de sinal, especialmente com um par diferencial, um amplificador operacional, você precisa ter em mente se o sinal aplicado à entrada vai conter um nível DC somado a ele, que também se chama de offset. Gostou desse tipo de aula? Eu peço o seu comentário. Sabia dessa questão? O que você respondeu lá no questionário do Instagram. E me sigam também para acompanhar outras enquetes que sempre vão nos ajudar a aprender mais sobre eletrônica. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe este conteúdo nos grupos de Facebook, de WhatsApp, para ajudar o máximo de pessoas. Valeu sua audiência de sempre, me siga também nas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Telegram, tudo aqui na descrição. Um abração a todos e até o próximo vídeo.